Alguns encontros parecem obra do acaso, até que você descobre que eles podem mudar para sempre o destino de duas vidas. Foi o que aconteceu no último inverno de Sofia. Já curte o vídeo e se inscreve no canal para se emocionar com nossas histórias tocantes. A neve caía em silêncio sobre a cidade, cobrindo as ruas como um lençol de esquecimento. Arthur Valença, acostumado a atravessar aquele caminho com os vidros escuros do carro fechados, parou no semáforo e, por um instante, olhou para fora. No canto da calçada, uma menina encolhida contra a parede tremia, os joelhos abraçados, enquanto um cobertor puído mal escondia seus pés nus. Ela não pediu nada, não chorou. Só o encarou com um olhar que parecia já ter desistido de esperar. Quantas vezes você já passou por alguém assim, fingindo que não viu? Quantas histórias ficam enterradas na neve porque ninguém ousa perguntar? Arthur sempre acreditou que miséria era um problema distante, resolvido com doações anônimas e cheques poupudos. Mas, ao abrir a porta do carro naquela manhã, descobriu que algumas histórias não batem à sua porta. Elas simplesmente invadem, sem pedir licença. Ele se aproximou devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse assustar a garota. "Qual é o seu nome?" perguntou, e a resposta veio num fio de voz: "Sofia." Foi tudo o que ela disse antes de baixar os olhos novamente, como se aquele nome fosse sua única posse no mundo. Arthur não sabia explicar o que sentiu, mas algo nele se quebrou. Não era pena, era como se um pedaço de si, esquecido há muito tempo, tivesse acordado ali, no meio do frio. Sem pensar, tirou o próprio casaco e colocou sobre os ombros dela. A neve continuava a cair, mas, pela primeira vez em muitos anos, Arthur percebeu que estava sentindo o peso real do inverno. Um peso que não se media em graus, mas em silêncios e abandonos. Ele sabia que, se entrasse no carro e fosse embora, esqueceria aquela cena em poucos dias. Mas se ficasse, sua vida jamais voltaria a ser a mesma. E foi exatamente por isso que ele ficou. Arthur não lembrava da última vez que tinha sentido tanto desconforto em sua própria casa. A mansão, sempre silenciosa, agora parecia um lugar estranho com o som leve dos passos de Sofia ecoando pelos corredores de mármore. Ela não corria, não gritava, não mexia nas coisas. Apenas observava tudo como quem tenta decifrar um mundo novo. Os criados a olhavam de soslaio, como se perguntassem a si mesmos o que aquela criança estava fazendo ali, no meio de tanto luxo. Na primeira noite, Arthur mal conseguiu dormir. Não por arrependimento, mas por um incômodo que não sabia nomear. O rosto dela, o tom exato de castanho nos olhos, aquela forma de apertar os lábios quando ficava nervosa, havia algo que lhe era perturbadoramente familiar. Ele tentou afastar a ideia, convencendo-se de que era apenas o efeito de uma situação incomum. Nos dias seguintes, a rotina de Sofia foi se moldando à casa. Uma das funcionárias lhe trouxe roupas novas, outras a ensinaram a usar talheres e se sentar à mesa. Mas havia momentos em que Arthur a encontrava sozinha no jardim, olhando para um ponto fixo, como se buscasse algo que não estava ali. Nessas horas, ele sentia um peso no peito, e um impulso incontrolável de perguntar o que se passava em sua mente. Foi numa dessas tardes que tudo começou a mudar. Arthur tinha chegado mais cedo do trabalho e encontrou Sofia na biblioteca, um lugar que raramente alguém visitava. Ela estava de pé diante da prateleira mais alta, observando um porta-retrato antigo que ele não lembrava de ter deixado ali. Era uma foto de sua juventude, tirada décadas atrás, onde ele aparecia ao lado de uma jovem sorridente. "Quem é ela?" Sofia perguntou, apontando para a mulher na foto. Arthur sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. A voz dela soou calma, mas havia um brilho curioso nos olhos. A jovem na foto era Helena Duarte, o grande amor que ele havia perdido, e cuja memória se tornará um território proibido em sua mente. "Era uma amiga", respondeu, desviando o olhar. Sofia assentiu, mas não pareceu convencida. Antes que ele pudesse mudar de assunto, ela completou: "Minha mãe tinha uma foto dessa mulher." Arthur a fitou, tentando encontrar alguma lógica naquilo. O ar pareceu rarefeito, como se a sala inteira estivesse encolhendo ao redor deles. "Sua mãe?" perguntou, a voz mais baixa. Sofia confirmou com um aceno. E então, como se fosse algo banal, acrescentou: "Ela disse que essa mulher era a pessoa que mais a ajudou na vida." Arthur não conseguia raciocinar. O nome Helena voltou à sua mente como uma lâmina cortando cicatrizes antigas. A última vez que a viu, ela estava chorando,
dizendo que precisava ir embora por motivos que nunca explicou. Meses depois, Arthur soube que ela tinha deixado a cidade. Ele nunca mais tentou encontrá-la. Aquela noite foi diferente. Arthur ficou horas sozinho no escritório, mexendo em caixas de documentos, recortes de jornal e velhas agendas, como se pudesse costurar o tempo e encontrar uma resposta. Encontrou cartas antigas de Helena, mas nenhuma pista sobre o que aconteceu depois que ela partiu. Só que agora, havia uma criança dormindo em um quarto da sua casa, segurando um pedaço de cobertor rasgado que parecia ser a única conexão física com o mundo que conhecia. Nos dias seguintes, ele começou a fazer perguntas a Sofia com mais cuidado. Quis saber sobre sua mãe, onde vivia, o que aconteceu com ela. As respostas eram fragmentadas, cheias de pausas, como se a menina escolhesse o que podia ou não contar. Arthur descobriu que a mãe dela se chamava Luciana, e que havia morrido meses antes. Mas em meio às histórias confusas, um detalhe se repetia. A mãe guardava um medalhão de prata com o nome Helena gravado na parte de dentro. Essa peça caiu sobre Arthur como uma sentença. Ele sabia que não era coincidência. Algo dentro dele dizia que Helena e Luciana estavam ligadas, e que, de alguma forma, Sofia era o último elo dessa ligação. Foi então que ele começou a buscar discretamente informações sobre a família de Sofia. Ligou para velhos contatos, usou sua influência para acessar registros e endereços. Cada pista o levava mais fundo num labirinto que ele não sabia se queria percorrer. A única certeza era que aquele encontro na rua não tinha sido obra do acaso. Certa noite, depois de colocar Sofia para dormir, Arthur voltou à biblioteca e pegou o porta-retrato. Passou os dedos sobre a imagem de Helena, lembrando-se da risada dela, do jeito como ela o chamava de teimoso quando ele se recusava a ouvir. Uma pergunta começou a pulsar em sua mente. E se Sofia não fosse só uma menina perdida que o destino colocou no seu caminho, mas a chave para um passado que ele acreditava enterrado? Arthur sabia que descobrir a verdade poderia mudar tudo, para ele, para Sofia e para a memória de Helena. Mas, mesmo assim, ele não conseguiu se afastar. Quanto mais tentava colocar distância, mais aquela menina de olhar profundo puxava para um lugar onde o frio do inverno não vinha de fora, mas de dentro. A adaptação de Sofia à mansão não foi simples. O que para Arthur parecia natural, um prato com talheres alinhados, roupas limpas trocadas todos os dias, um quarto com cama macia, para ela era quase um território hostil. Nos primeiros dias, a menina dormia no chão, mesmo com um colchão enorme à disposição. Quando as empregadas tentavam servi-la, ela se encolhia, como se qualquer gesto de gentileza fosse o prenúncio de algo que pudesse ser tirado depois. Arthur observava tudo em silêncio, tentando entender. A cada refeição, percebia que ela escondia pedaços de pão no bolso. Quando ele perguntou o motivo, Sofia respondeu com simplicidade: "Nunca se sabe quando vai ter de novo." Essa frase ficou presa na mente dele por dias. O homem que sempre viveu cercado de abundância agora convivia com alguém que media o mundo pelo medo da falta. A rotina doméstica começou a gerar atritos. As regras da casa, impostas por Arthur há anos, eram claras. Silêncio durante o jantar, nada de entrar no escritório sem permissão, horários definidos para tudo. Sofia parecia não compreender, ou simplesmente não se importar. Certa vez, entrou no escritório enquanto ele discutia negócios ao telefone e começou a mexer numa pequena escultura que ficava sobre a mesa. Arthur desligou a ligação no meio e, irritado, pediu que ela saísse. A expressão no rosto dela não foi de medo, mas de algo mais profundo, decepção. Naquela noite, ele pensou no olhar que recebeu e se perguntou se não estava tentando moldá-la para caber em um espaço que nunca foi feito para ela. Só que mudar suas próprias regras era algo que Arthur não sabia fazer. Ele sempre acreditou que disciplina e ordem eram os alicerces de qualquer vida bem-sucedida. Mas agora estava diante de uma criança que sobrevivia com base na improvisação e na astúcia. As diferenças ficaram mais evidentes quando Arthur decidiu levá-la para uma festa beneficente. Ele queria apresentá-la a alguns amigos influentes, talvez até abrir portas para que ela fosse aceita em um colégio particular. No caminho, Sofia ficou em silêncio, olhando pela janela para as ruas iluminadas. Ao chegar, os convidados não disfarçaram a curiosidade. Cochichos surgiam por onde eles passavam. Ela, com um vestido novo, parecia ainda menor diante daquelas mulheres cheias de joias e sorrisos calculados. Durante o jantar, um empresário amigo de Arthur comentou, rindo, que ele estava treinando uma herdeira.
Sofia, que até então permanecia calada, respondeu: Eu não sou de ninguém. O silêncio que se seguiu foi pesado. Arthur sentiu o sangue subir ao rosto, não de vergonha, mas de um estranho orgulho misturado à preocupação. Aquela menina tinha uma força que ele não sabia de onde vinha. Depois da festa, o clima no carro estava tenso. Arthur tentou explicar que certas situações exigiam discrição, mas Sofia apenas olhou para ele e disse: Você quer que eu seja quem você acha certo, não quem eu sou. Essas palavras o atingiram como um soco. Ele percebeu que estava tentando encaixá-la num molde, quando talvez precisasse aprender a moldar-se também. Nos dias que se seguiram, pequenas batalhas se repetiram. Sofia queria comer na cozinha com as empregadas. Arthur insistia que ela se sentasse à mesa principal. Ela queria brincar no jardim mesmo sob chuva. Ele dizia que podia ficar doente. Ela não entendia porque não podia abrir as janelas grandes da sala para sentir o vento. Ele temia que alguém visse e começasse a fazer perguntas sobre ela. Mas, junto com os conflitos, havia momentos inesperados de aproximação. Uma noite, Arthur a encontrou sentada na biblioteca, tentando ler um livro que claramente era difícil demais para a idade dela. Ele se sentou ao lado e começou a ler em voz alta. Sofia não disse nada, apenas encostou a cabeça no ombro dele. Foi o primeiro gesto espontâneo de afeto que ela lhe deu. Arthur começou a perceber que a convivência não era só sobre ensinar Sofia a viver naquele mundo, mas sobre deixar que ela trouxesse um pouco do dela para dentro daquela casa. Os corredores frios ganharam o som de risadas ocasionais, o jardim passou a ter flores arrancadas por mãos pequenas, e até o escritório começou a acumular desenhos feitos com lápis de cor. Apesar disso, a sensação de que algo importante estava prestes a vir à tona não o abandonava. A forma como Sofia observava certas fotos, a maneira como ela evitava falar do pai, os fragmentos de histórias que soltava sem perceber, tudo parecia apontar para algo maior. E Arthur, por mais que tentasse viver o presente, sabia que o passado ainda estava ali, esperando o momento certo para atravessar a vida deles. A cada dia, o contraste entre os dois mundos ficava mais nítido. E no fundo, Arthur sabia, o verdadeiro choque não estava nas regras da casa ou nos hábitos de Sofia, mas na lenta e inevitável transformação que ela provocava nele. Arthur sempre acreditou que segredos eram como paredes, bastava construí-las altas o suficiente e nada do outro lado poderia alcançá-lo. Mas com Sofia, essas paredes pareciam rachar um pouco mais a cada dia. Ela não fazia perguntas diretas, mas suas observações inocentes acabavam arrancando dele mais do que gostaria de revelar. Numa tarde chuvosa, ele recebeu um envelope sem remetente. Dentro, havia apenas uma fotografia antiga, amarelada, mostrando Helena com um bebê nos braços. No verso, um nome escrito à caneta, Luciana. O mesmo nome que Sofia dissera ser o de sua mãe. Arthur sentiu o estômago se contrair. Helena, Luciana, e agora, Sofia. As peças se aproximavam demais. Durante dias, ele manteve a foto trancada na gaveta do escritório. Evitava encarar a menina por muito tempo, como se o olhar dela pudesse descobrir o que ele estava escondendo. Ainda assim, cada vez que Sofia sorria ou franzia o senho, ele enxergava traços familiares. Não era apenas imaginação. A incerteza começou a afetar o jeito como ele agia. Nas conversas, evitava qualquer assunto que pudesse levar ao passado. Mas Sofia percebia. Uma noite, depois do jantar, ela o encarou e disse: Você sabe alguma coisa sobre a minha mãe que não quer me contar? Arthur engoliu seco. Por que acha isso? Por que você olha para mim como se tivesse medo de alguma coisa? As palavras dela foram um golpe certeiro. Ele percebeu que não poderia sustentar aquele silêncio por muito tempo. Mas revelar a verdade significava expor um pedaço de si que ele tinha enterrado por anos. Significava admitir que a vida que construiu com tanto esforço estava ligada a erros e escolhas das quais não se orgulhava. Enquanto tentava decidir, um imprevisto acelerou tudo. Um jornalista entrou em contato com ele, dizendo ter informações sobre uma possível ligação entre Arthur Valença, Helena Duarte e uma criança desaparecida nos anos 90. O homem queria apenas conversar, mas Arthur sabia o que aquilo significava. Se ele não controlasse a história, alguém faria isso por ele. Naquela noite, Arthur ficou acordado, olhando para a porta fechada do quarto de Sofia. Pensou em como a encontrara na rua, tão frágil, e em como agora ela fazia parte do seu dia de um jeito que não imaginava ser possível.
Pensou também no que aconteceria se a verdade viesse à tona através de outra boca que não a dele. O dilema não era simples. De um lado, havia a necessidade de proteger sua imagem, sua carreira, a reputação que sustentava negócios milionários. Do outro, havia a vida de uma menina que, sem saber, carregava nas veias uma história capaz de unir e destruir ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, ele decidiu levá-la para passear fora da cidade. Escolheu um parque onde costumava ir quando era jovem, antes do dinheiro, antes das obrigações. Sentaram-se num banco, com um lago à frente. Arthur respirou fundo. Sofia, começou, sentindo a garganta seca, a mulher na foto que você viu na biblioteca. Helena, ela foi muito importante para mim. A menina o observava em silêncio, aguardando. Ela conheceu sua mãe, Luciana. Eu acho que a ajudou em um momento muito difícil. E acho que essa história tem mais a ver comigo do que eu queria acreditar. Sofia estreitou os olhos, processando cada palavra. Então, você sabia quem eu era quando me encontrou? Arthur balançou a cabeça. Não. Eu não sabia. Mas agora, tenho quase certeza de que não foi por acaso que cruzamos caminhos. Ela não respondeu imediatamente. Pegou uma pedra e a jogou na água, observando as ondas se espalharem. Se a verdade é tão importante assim, por que você demorou para me contar? Arthur baixou os olhos. Porque eu tinha medo. Medo de perder você antes mesmo de saber se podia te chamar de filha. O silêncio que veio depois não era de estranhamento, mas de peso. Sofia não chorou, não sorriu. Apenas ficou ali, com as mãos nos bolsos, encarando o lago. Arthur não sabia se tinha feito a coisa certa ou se acabará de colocar um abismo entre eles. Mas também sabia que, a partir daquele momento, não havia mais como voltar. O que viesse depois dependeria não só dele, mas da menina que, mesmo tão jovem, parecia carregar mais coragem do que ele jamais tivera. O inverno avançava sem piedade. A neve cobria as ruas como se quisesse apagar qualquer rastro, e dentro da mansão o calor da lareira não parecia suficiente para aquecer o peso que pairava entre Arthur e Sofia desde aquela conversa no parque. Ela continuava cumprindo a rotina, mas havia um distanciamento nos gestos, como se ainda processasse tudo o que ouvirá. Arthur respeitou o silêncio dela. Não tentou forçar diálogos, apenas se manteve presente, aparecendo no café da manhã, perguntando se precisava de algo, mantendo uma porta aberta que esperava que ela quisesse atravessar. No fundo, ele sabia que a relação deles agora estava nas mãos dela. Foi numa manhã de sábado que tudo mudou. O telefone de Arthur tocou cedo, trazendo notícias que ele não queria ouvir. O jornalista que o havia procurado estava prestes a publicar uma matéria sobre ligação entre ele, Helena e Luciana. A história vinha acompanhada de fotografias antigas e insinuações pesadas sobre abandono e responsabilidades negadas. Se isso fosse ao ar, não só sua imagem sofreria, como Sofia também se tornaria alvo de curiosidade e julgamento público. Ele passou o dia trancado no escritório, tentando encontrar uma forma de impedir aquilo. Mas a única solução real era ir à imprensa antes e contar a própria versão. Fazer isso significava expor Sofia, abrir sua vida para um país inteiro, e talvez perder a pouca confiança que ela começava a reconstruir nele. No final da tarde, encontrou Sofia no jardim, sentada num banco coberto de neve, usando o mesmo cobertor rasgado que tinha quando se conheceram. Ela olhava para o céu, deixando os flocos caírem no rosto. Está frio demais para ficar aqui, disse ele, se aproximando. Ela sorriu de leve. Eu gosto. É como se tudo ficasse quieto. Arthur se sentou ao lado dela e respirou fundo. Pode ser que amanhã muita gente fale sobre nós. Coisas verdadeiras, e outras nem tanto. Mas eu preciso que você saiba que, aconteça o que acontecer, eu não vou deixar você sozinha. Sofia o encarou, séria. Mesmo se isso te fizer perder tudo? Ele não hesitou. Se for para escolher entre o que tenho e você, não é nenhuma escolha. O vento gelado cortava o rosto, mas naquele instante havia um calor diferente ali. Sofia encostou a cabeça no ombro dele, sem dizer nada. Foi a primeira vez, desde o dia no parque, que ela buscou esse contato por vontade própria. Naquela noite, Arthur escreveu um comunicado para a imprensa. Não negava o passado, não se defendia com desculpas. Contava a história como a conhecia, admitindo que sua vida havia se cruzado com a de Helena e Luciana, e que agora se via diante da responsabilidade, e do privilégio,
de cuidar da filha de Luciana. Não usou nomes completos, para proteger Sofia, mas assumiu publicamente que ela vivia com ele e que essa era uma decisão definitiva. A repercussão veio rápida. Houve críticas, questionamentos, manchetes sensacionalistas. Mas também surgiram mensagens de apoio, pessoas admirando a atitude dele. Dentro da mansão, porém, nada disso parecia importar. O que valia era o jeito como Sofia começou, pouco a pouco, a falar mais, a rir em momentos inesperados, a chamar seu nome sem hesitar. Algumas semanas depois, numa manhã ainda fria, Arthur a acordou cedo. Levou-a até um pequeno vilarejo nas montanhas, onde costumava passar férias quando era jovem. O lugar estava quase deserto, coberto por neve. Caminharam juntos até um lago congelado. "Por que me trouxe aqui?" perguntou ela, batendo os pés para se aquecer. Arthur tirou do bolso um pequeno pacote. Dentro, havia um medalhão de prata polido, o mesmo que fora de Luciana. Ele o abriu, revelando o nome Helena gravado por dentro. Isso pertenceu à sua mãe. Ela guardava porque era um presente de Helena. "Achei que você deveria ter." Sofia pegou o medalhão com cuidado, passando o dedo pelas letras. Depois olhou para ele, os olhos brilhando com algo entre gratidão e saudade. "É bonito." Fez uma pausa. "Obrigada." Arthur sentiu algo se desfazer dentro dele. Não eram apenas as palavras dela, mas a forma como disse, como quem aceitava não só o presente, mas também a ligação que tinham. Voltaram para a mansão quando a neve já começava a rarear, sinal de que o inverno se aproximava do fim. Arthur sabia que ainda haveria desafios, perguntas sem respostas e dias difíceis. Mas também sabia que, naquele último gesto, entregar o medalhão, assumir o passado e escolher ficar ao lado dela mesmo diante da tempestade, tinha conquistado algo que dinheiro algum poderia comprar. Naquela noite, antes de dormir, Sofia bateu à porta do quarto dele. "Boa noite, pai." Ele demorou alguns segundos para responder, apenas para saborear o momento. "Boa noite, filha." E assim, no coração do inverno, eles encontraram um calor que não dependia de lareiras ou cobertores, mas de algo muito mais raro, a decisão de não se abandonar. E se fosse você no lugar de Arthur, teria coragem de fazer o mesmo? Conta aqui nos comentários o que faria, quero muito saber a sua visão. E, se essa história mexeu com você, se inscreva no canal A Vida Conta para acompanhar outras histórias emocionantes, curta o vídeo e ajude a espalhar esse projeto para mais pessoas.